foi solto após os 1000 anos, constituirão os exércitos que marcharão contra a cidade santa, contra Cristo, o governante, e esta será a ocasião da chamada Guerra de Gog e Magog. Essa será a ocasião da chamada Guerra de Gog e Magog, descrita em Apocalipse, tá certo? Após o período milenial. Então a guerra de Gog e Magog sendo vencida por Cristo Jesus derrotando esses exércitos, lançando o diabo no lago de fogo e enxofre, estabelecerá então o juízo final. O juízo final será estabelecido nesta ocasião. Haverá então a chamada segunda ressurreição. A segunda ressurreição agora diz respeito a todos os pecadores, tá certo? Desde o primeiro pecador. Temos na Bíblia as narrativas que falam, por exemplo, do primeiro assassino, né, quando Caim matou Abel. Então é possível que desde Caim, se Caim não se arrependeu, pelo menos a Escritura não nos indica uma postura de arrependimento, né, sincero. Mas vemos então a possibilidade de que desde Caim sejam reunidos nesta ocasião os pecadores aos quais será entregue a sentença de condenação eterna, tá certo? Então, quando falamos acerca desses assuntos, não é impossível não refletirmos acerca de algumas dificuldades. Por exemplo, o corpo humano, a degradação do corpo humano. Então, o corpo humano, um material biológico que degrada-se, que nem leva tanto tempo assim, diferentemente de um material plástico, né, derivados do petróleo, que duram muito mais tempo. Mas o corpo humano, sendo um material biológico, uma matéria orgânica, ela desintegra-se totalmente. Então a problemática é quem será reunido nesta ocasião do juízo final, se o corpo humano já foi desintegrado e foi reintegrado em outros seres. Há certamente uma dificuldade. Agora, para quem é esta dificuldade? Essa dificuldade é para mim e para você, para os cientistas, para os especialistas, para os técnicos, né, para os eruditos, para todos aqueles que pensam, têm a mentalidade limitada ao plano da racionalidade humana e que analisam dentro de probabilidades, dentro de possibilidades humanas. Então a questão é, qual é a dificuldade que se possa apresentar para aquele que, ao princípio, apenas com uma palavra de autoridade, uma palavra de poder, trouxe à existência tudo que há e tudo que existe. Aquele que a Escritura Sagrada diz que chama cada estrela pelo seu nome. Então é possível pensarmos neste nível? É possível elevarmos a nossa inteligência a este patamar? Obviamente que não. Então a dificuldade existe, claro que ela existe. Existe para mim e para você. Mas para aquele que conhece cada molécula do que há na existência e sabe qual é o seu lugar, sabe quais são as moléculas que constituíram aquele primeiro ser, e que no princípio de todas as coisas, por meio da sua ordem de criação, tudo veio a existir, para ele não há dificuldade alguma. Então estas moléculas dissipadas por toda a criação, dada a ordem, serão reunidas para constituírem aqueles corpos que haviam sido desintegrados desde milênios atrás, tá certo? Mas que se reorganizarão para estarem constituindo novamente os corpos dessas pessoas, para que elas estejam diante do trono. Elas estejam de pé diante do trono branco, para então receberem a sentença, a devida sentença, a merecida sentença, sentença a qual também nós merecemos. A questão é essa: nós somos dignos de tal sentença. A diferença é que alguém morreu substitutivamente por nós. O sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esta é a questão da graça, que muitas pessoas se recusam a entender. Você não construiu os méritos da sua salvação. Você não merece salvação, você merece esta condenação. Inclusive o homem que não foi criado para esta condenação, porque o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, ao deixar-se seduzir pelas tentações, pelos engodos, pelos enganos do diabo, torna-se também merecedor da mesma sentença que era ao diabo. O inferno era para o diabo e seus anjos, mas o homem tornou-se merecedor do mesmo destino quando associou-se a ele, quando se deixou tentar
pelo seu engodo, pelos seus enganos, tá ok? Então o homem agora acompanhará o diabo e os seus anjos na condenação que lhes era destinada, mas que agora será também transmitida a eles, será entregue a eles a sentença de condenação em vista daquilo que eles merecem, porque como Paulo fala em Romanos, o salário, veja, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que é salário? Retribuição por aquilo que você fez. Então você é remunerado, você é pago, você recebe a retribuição, você recebe o seu salário, você conquistou o seu salário, você trabalhou por ele, você o merece. O merecimento das obras de pecado são condenação eterna, tá certo? Porque o pecado é uma agressão contra Deus. O pecado é uma ofensa contra Deus. Então logo, na sua autoridade de Todo-Poderoso, de Criador de tudo, ele tem este poder de trazer condenação sobre aqueles que lhe ofendem constantemente com seus atos de pecado. Agora, ele, por meio da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor infinito, possibilita a salvação de todos quantos se submeterem ao sacrifício vicário de Cristo Jesus. Cristo construiu os méritos da nossa salvação e atribui os méritos dele a nós, desde que nós nos submetamos a ele. Aceitemos ele como o único e suficiente Salvador e nos submetamos às suas ordens, às suas palavras. Sermos em relação a Cristo aquilo que muitas pessoas já se esqueceram, mas que está constante na palavra de Deus, sermos em relação a ele como escravos. Sermos escravos de Cristo Jesus para a salvação e para a glória, e não escravos do pecado para a morte e para a vergonha. Tá, ok? Como todos os apóstolos nas suas cartas, nas introduções, eles sempre faziam questão de reafirmar. Paulo, rodulos, né? Judas, rodulos, Tiago, rodulos, ou seja, servo, não no sentido servilista da Idade Média, não, escravo. Paulo, escravo de Cristo. Tiago, escravo de Cristo. Irmão é meu irmão, né? Meu irmão segundo a carne. Tiago, escravo de Cristo. Judas, escravo de Cristo. Por aí vai. É a forma como eles se comportavam em relação a Cristo Jesus. Qual era o patamar de relacionamento que eles entendiam que era cabível a eles. Agora Cristo nos chama de amigo. Cristo nos honra com este nível de relacionamento. Já não vos chamo servo, e sim amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, ou seja, não sabe os propósitos e os objetivos com os quais o Senhor trabalha. Todavia os amigos sabem. O amigo compartilha com seus amigos da sua intimidade, e assim Cristo se relaciona conosco. Ele nos trata como amigo. Agora nós nos sentimos em relação a Cristo como escravos. Nós somos escravos dele para a salvação e para a glória eterna, porque ele comprou para nós a nossa salvação na cruz do Calvário, pagou a nossa dívida diante do Pai, diante de Deus, nos livrou de toda a ofensa, quando a ofensa caiu toda sobre ele, quando na cruz ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo de Deus em relação a Cristo foi causado pelo meu e seu pecado que estava sobre ele. Então, aqueles que não se submetem a Cristo Jesus neste nível de relacionamento, nesse patamar, são aqueles que rejeitam o seu sacrifício vicário substitutivo, o seu sacrifício salvífico. São estes que receberão o seu merecimento, o merecimento pelo seu pecado, o salário do seu pecado, que é a morte, no caso, a morte eterna, a condenação eterna, a chamada segunda morte, conforme Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que não participam da segunda morte. Da primeira morte todos participam, naturalmente, mesmo aqueles que passaram por uma experiência de ressurreição física, mas que não foi necessariamente ainda a questão da transformação num corpo glorioso, porque o único que até o momento tem gozado dessa realidade de ter um corpo glorioso, de ter a ressurreição definitiva, é Cristo Jesus, o chamado primícia dos que dormem. De todos aqueles que viveram e morreram, Cristo é o primeiro que ressuscitou para uma vida eterna e que não morre mais, está num corpo glorioso, tá certo? E nós também ressuscitaremos juntamente com ele. Nas duas ocasiões vamos ver aí a questão em que na primeira ressurreição veremos a concretização
a concretização daquilo que é o processo de ressurreição para um corpo glorioso, a igreja que no momento do arrebatamento já é transformada, depois aqueles que são martirizados, tá certo? E ao final a conclusão a conclusão daquilo que chamamos de primeira ressurreição. A conclusão daquilo que chamamos de primeira ressurreição está pelo menos subdividida em algumas etapas. Arrebatamento, tá certo? E a conclusão dela na etapa da entrada para o milênio, a chamada primeira ressurreição. E aí vemos aqui, conforme descrito no texto, as duas ressurreições. A primeira ressurreição. Nos textos bíblicos onde encontramos as informações sobre a primeira ressurreição, fica claro que os que hão de fazer parte dela são os salvos. Tá certo? E a conclusão dela na etapa da entrada para o milênio, a chamada primeira ressurreição. E aí vemos aqui, conforme descrito no texto, as duas ressurreições. A primeira ressurreição. Nos textos bíblicos onde encontramos as informações sobre a primeira ressurreição, fica claro que os que hão de fazer parte dela são os salvos, os quais ressurgirão para a vida eterna. Porém, as informações que a Bíblia dá sobre a segunda ressurreição não são otimistas. Em última análise, podemos dizer que a primeira ressurreição é para a vida e a segunda é para o juízo ou julgamento. Essas duas ressurreições aparecem na Bíblia sendo separadas uma da outra por um período de 1000 anos, conforme descrito, conforme eu já analisei no quadro anterior. Intervalo entre as duas ressurreições. Já no Antigo Testamento podemos observar que o ensino sobre a ressurreição dos mortos é algo real. O que não era bem claro é como e quando seria esta ressurreição. Aí temos os textos referenciais. Isaías 26:19, por exemplo, Daniel 12:2. Nos evangelhos, o Senhor Jesus também não deixou isso muito claro, apenas reforçou a doutrina, conforme João 5:28-29 de Cristo trata de ressurreição, mas ele não está no momento ainda para especificar, detalhar como isso se dará. Isso será um trabalho para o desenvolvimento doutrinário, por exemplo, com o apóstolo Paulo, quando especificará a questão do momento das ressurreições. Foi o apóstolo Paulo que jogou mais luz na compreensão da doutrina da ressurreição. E o Apocalipse conclui não deixando nenhuma dúvida sobre o assunto, conforme Paulo fala em 1 de Tessalonicenses 4,16. A expressão "e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro" é uma referência aos santos, à igreja, distinguindo-os dos que morreram sem Cristo. Então temos aqui a primeira ressurreição envolve os salvos, tá certo? Localizada, distribuída, aliás, nestas etapas aqui, tá certo? Sendo completamente, amplamente concluída a entrada para o reino milenial. A entrada para o reino milenial. A primeira ressurreição será completamente concluída a entrada para o reino milenial. Porque ao reino milenial é anunciado que ali, bem-aventurado todos que fazem parte da primeira ressurreição. Tá certo? Porque a segunda ressurreição está reservada para após o milênio. E terá como acontecimento principal a realização do juízo final. Na segunda ressurreição será também o acontecimento chamado juízo final. Tá ok? A seguir, Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 de Tessalonicenses 4,17. A expressão "depois nós, os que ficarmos vivos" é uma referência aos fiéis salvos que estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja, os quais serão arrebatados juntamente com os santos ressuscitados. Apocalipse 24:5.
Na visão de João fica claro que há duas ressurreições.